Bom, primeiramente, cumprimentar a todos por mais um ano a gente aqui junto, finalizando quase o nosso estudo dos domínios da mediunidade. E para dar um pouco de agilidade ao nosso curso, eu resolvi fazer hoje uma breve recordação dos 3 últimos capítulos, para a gente se situar, depois de a última aula nossa foi em novembro de 2016, temos aí praticamente 4 meses, 5 meses. Então hoje eu vou falar um pouquinho dos 3 últimos capítulos, a gente retomando, e na próxima aula do mês que vem a gente tem mais 3 capítulos só, dá para encerrar inclusive nesse primeiro semestre o nosso livro. Bom, para fazer essa recordação eu vou voltar bem um pouco lá atrás, nossa revisão, pegar o do capítulo 1, que eu acho que é o capítulo que direciona todo o estudo dos domínios da mediunidade, quando o Aulus, o André e o Hilário vão participar de uma reunião no plano espiritual de um grande mestre do conhecimento da mediunidade, que é o Albério. E nessa reunião, o Albério faz uma palestra dizendo sobre os mecanismos de atuação da mediunidade. E eu peguei alguns trechos para a gente começar a recordar. Porque o nosso estudo é muito focado no que acontece na casa, em algumas casas espíritas. Eles visitam algumas casas espíritas, alguns grupos espíritas, e analisam a situação do fenômeno mediúnico nas suas diversas modalidades. Mas a gente tem que começar entendendo muito bem essa dinâmica. Como é que aquele processo acontece? Porque se você não conhece a essência do fenômeno, ele passa por magia, por fantasia, e além do que, se você não conhece, não estuda, não entende, você é muito fácil de ser ludibriado. E um dos pontos principais que eu vejo dentro do aspecto de toda a teoria do conhecimento espírita é que Kardec sempre coloca esse questionamento do estudo em função de ampliar o seu conhecimento, entender a dinâmica do universo, para que você possa aí sim estabelecer parâmetros, julgamentos a respeito do fenômeno. Bom, a gente vai ver hoje o capítulo 25, 26 e 27, que foram os últimos, principalmente o último capítulo, que foi o 27, em que eles visitam um determinado grupo mediúnico, em que havia um uso da mediunidade, como o próprio André relata, a gente vai ver aqui no finalzinho da nossa aula, um uso que ele falou: já vi tantos lugares com sofrimento, com dor, com angústia, mas eu nunca percebi um ambiente tão pesado, tão denso do jogo de interesse com relação ao fenômeno mediúnico. Era uma pequena casa espiritualista em que 2 médiuns faziam uso da mediunidade no sentido de ficar resolvendo problemas pessoais, problemas econômicos, problemas financeiros, problemas afetivos das pessoas, e em troca recebiam um benefício. Esse comércio da mediunidade impressionou muito o André. Tem algumas observações que eu coloquei, está muito bem discutido no capítulo 27. Bom, mas a gente voltando sobre esse aspecto, que é importante a gente aprender a dinâmica do fenômeno mediúnico. Vou colocar meu óculos, porque nem eu estou enxergando muito bem. Está dando aí, está dando, né? Bom, na palestra, durante todo o estudo que o Albério apresenta sobre o fenômeno mediúnico, ele começa dizendo muito da importância do pensamento. E a gente, quando fala sobre esse aspecto aqui, dessa parte da palestra, a gente tem uma intuição, um sentimento muito de vincular a mediunidade
a relação mais na reunião mediúnica, no fenômeno mediúnico. O importante que o Albério coloca, que nós criamos com o nosso pensamento todo um campo de sensibilidade, que aí sim os fenômenos vão fluir de acordo com esse campo mental que nós criamos. E ele fala: podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é peculiar. Cada consciência envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Ou seja, nós criamos ao redor do nosso campo mental, o nosso campo espiritual, com uma frequência característica, com uma vibração característica, atraímos e somos atraídos pelos semelhantes. Então é muito, muito comum, em qualquer aspecto, eu falo, acontece inclusive comigo, a gente sempre jogar a culpa para o vizinho, a culpa para o outro. Nós esquecemos que é uma relação de troca, de influência. Eu crio aquela onda mental, eu crio toda uma ambiência receptiva àquele pensamento negativo, àquela presença negativa, àquele pensamento depressivo. Precisa ser mudado? Precisa, mas é o meu pensamento, meu próprio, que começa a fazer essa asepsia, então, nesse campo. E ele fala: agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estrutura dos nossos próprios desígnios. Nós construímos o nosso dia a dia. Quando a gente fala um pouco sobre essa questão de você alterar as condições do seu dia a dia. Então, uma vez eu estava participando e a gente discutindo muito sobre até veio a aula do Conte um pouco sobre mecânica quântica. A grande mudança do pensamento da ciência, quando o que é hoje conhecido como mecânica quântica vem, é porque havia um determinismo científico que todos os pesquisadores, os cientistas acreditavam que existiam leis definidas que regiam todos os fenômenos na natureza. Se estudou no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e se estabeleceu toda uma base de conhecimento em que o determinismo era essencial. Eu consegui, através de uma equação matemática, prever qual seria o estado de um corpo a partir do início do deslocamento, do movimento dele. Ou seja, você tendo algumas condições, chamadas matematicamente condições iniciais, você era capaz de descrever toda a situação daquele sistema físico. Um corpo se deslocando, uma reação química, um movimento dos satélites, dos planetas, dos objetos, das estrelas. Esse determinismo caiu por terra com o advento da mecânica quântica, quando os cientistas na época começaram a descobrir certas coisas. Existem probabilidades. Tudo pode acontecer. Aquilo que acontece é o que tem maior probabilidade. O que não acontece não é porque não é possível, é porque tem uma probabilidade muito pequena e às vezes ínfima. E a gente percebe já a conexão como ele fala com aqui. Existem probabilidades de situações que estão no nosso redor. Criamos essas ondas mentais. E ele fala, essas ondas mentais alimentam e destroem formas e situações, paisagens e coisas que na estrutura dos nossos próprios desígnios, nós pensamos e começamos a gerar aquela onda mental, ativamos esse pensamento, essa onda mental cresce, a probabilidade de que aquela situação ocorra começa a crescer, começa a assumir um valor expressivo, de tal forma que ela torna-se realidade. Por exemplo, pessoas que são extremamente depressivas e deprimidas induzem com muita facilidade doenças mais sérias no organismo. Foi provado
que em grandes instituições que trabalham com pacientes de câncer incurável, não aquele paciente já em estado avançado terminal, mas situações que não são possíveis de ter tratamento, tanto químio quanto radioterápico. Havia algumas situações que a expectativa de vida do paciente era de tantos anos e ele ampliava esse tempo. Se tinha uma expectativa, de acordo com o cenário do conhecimento da medicina, de 6 meses, 3 meses de vida, o paciente vivia 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E os pesquisadores começaram a se interessar. O que acontece com determinadas pessoas? E viram exatamente o que era. A força do pensamento, pessoas, indivíduos que tinham comprometimentos com alguma coisa muito importante para que aquilo avançasse antes do processo desencarnatório, eles estendiam o tempo de vida. Exemplo, mães com filhos pequenos. A preocupação grande da mãe ver a criança se desenvolvendo fazia com que o organismo dela reagisse de forma diferente, ampliando o tempo de vida dessa pessoa. Então é isso, a forma mental que nós criamos nesse nosso mapa constrói e destrói situações do nosso dia a dia. É o exercício do livre-arbítrio. Esse mapa mental que nos acompanha é sentido pelos outros, tanto encarnados quanto desencarnados. E nós, ao construirmos esse mapa, atraímos e repelimos certas situações. Então, o que ele fala, o Albério, é a importância dessa frequência de pensamento, do equilíbrio do pensamento, construindo formas de pensamento positivas. Não é fácil, não é fácil. Mas é extremamente possível e necessário. E ele continua: todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Ou seja, estamos mergulhados nessa onda de pensamento, nesse mar de pensamento e de ideias virtuais, de frequências. Dali todos nós criamos aquela onda, aqui está ao nosso redor. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Olha a força que é. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Esse mapa energético, esse mapa mental, essa região que delimita a nossa consciência, emite formas de pensamento, imagens, de tal maneira que os sensitivos e os que estão no plano espiritual conhecem todo o nosso histórico. Está ali, está escrito, aquilo reflete o que nós somos. Então imagina, talvez algumas situações das nossas existências lá no passado, qual era o aspecto da nossa reflexão. E hoje, o que somos nós? Qual é esse mapa que nós construímos? Nós estávamos conversando ali na entrada com a companheira, a gente comentando um pouco dessa situação que encontra esse nosso orbe terrestre. Quando a gente imaginava que o século XXI seria um século onde o conhecimento, a fraternidade, o amor imperasse, nós estamos passando numa transição que às vezes é desesperador você ver cenas na televisão, presenciar situações no nosso dia a dia. Esse é o reflexo ainda do mapa mental da comunidade de espíritos que está aqui na Terra. O momento de transição, o momento de mudança, é um momento que as forças todas estão quase que interagindo de forma a ver qual situação avança, vence mais. É uma certa condição que a gente imagina que parece que estamos regredindo. Não, estamos num processo de mudança e já sentimos, porque a nossa onda mental já não comunga mais com esse pensamento que ainda existe, mas já não é mais maioria. Então o que ele fala, esse reflexo desses pensamentos estão aí, e nosso também está sendo refletido, sentindo e interagindo com outros.
Em qualquer posição, olha o que está aqui, em qualquer posição mediúnica, olha o que ele, qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Qualquer que seja a condição do médium, de um médium iniciante, obsediado, um médium já bem avançado, um médium de qualidade, qualquer que seja, ele fala, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. Então, nosso aqui, a gente vê mais à frente, quando naquela reunião mediúnica, que uma das companheiras, ele fala, ela já está tão avançada que ela poderia, inclusive, deixar o veículo físico para que um espírito se comunicasse. Mesmo nessa condição, ela filtra o canal de informação da entidade espiritual. Então, claro, nós temos os nossos valores. Então, quando a gente recebe uma informação, ela passa por um filtro natural que nós temos. Então, hoje, por exemplo, você está ouvindo a grande maioria dos adolescentes usando um linguajar extremamente primitivo. Eu fico às vezes me perguntando, é nessa fase que nós aprendemos a nos comunicar. O que será a comunicação mais para frente? Você que está as pessoas que estão mais digitando, algumas palavras estão sumindo, vogal quase não existe mais. E pior que a gente interpreta e entende a mensagem. E aí eu falo, será que eu estou sendo tão radical porque você já é VC? Olha a linguagem, o você já é o vós-me ser que já foi mudado. Daqui a pouco é VC e já está um desenhinho, porque tem uns que apontam um dedo, que é você, eu aponto, já está. Então, essas mudanças, nós refletimos e transmitimos de acordo com os nossos valores. E aqui a gente vê uma importância do estudo, porque se desejamos mais, vamos buscar mais, vamos agregar valores. Se queremos esclarecimento, vamos estudar, vamos adquirir o conhecimento. E ele ainda continua, se é o caso da inteligência emissora, se é aquele que está enviando as ondas de pensamento, ela também está submetida aos limites e interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, mesmo se nós pensamos, qualquer entidade espiritual envia segundo os seus valores. Então já vem a situação do próprio filtro que o médium e a entidade está se comunicando. Tem umas situações, tem um livro acho que é o que a gente vai estudar o próximo, que é uma entidade, vai ocorrer uma reunião no nosso lar e é projetada uma tela, e o André pergunta, mas o que é isso? Ele falou assim, porque a entidade que vai se comunicar está num nível de elevação tão mais ampliado do que nós estamos aqui, que precisamos de um dispositivo para nos fazer entender tal a distância que está esse companheiro que vai se manifestar e vai transmitir o ensinamento. Isso no nosso lar. Então, para a gente ver a decodificação da mensagem, foi necessário um dispositivo, uma tela fluídica, para que pudesse ser compreensível no patamar do conhecimento daqueles companheiros que estavam ali naquela assembleia do nosso lar. É exatamente isso aqui. A onda de pensamento daquela plateia era capaz de absorver aquele conhecimento se passasse por essa, a gente chama isso dentro da eletrônica, o casamento de impedância. Eu ajusto o que a gente chama de impedância entre dois equipamentos de tal forma que o sinal flua de forma constante. É assim também dentro da mediunidade. O Albério dá essa orientação para a gente saber a responsabilidade na hora de estarmos presenciando
ou exercitando a nossa faculdade mediúnica. É muito sério, né? Bom, e ele termina: em mediunidade não podemos olvidar o problema da sintonia. Ele não diz em mediunidade obsessiva, ele não fala nada. Em mediunidade, no aspecto global, a sintonia é fundamental. Quando você ajusta, hoje é quase que a gente não tem mais sintonia de rádio, mas boa parte das pessoas aqui lembram dos rádios antigos que a gente ficava tentando ajustar. Televisão, o sinal também era muito ruim. Você tentava ajustar, quando tinha até antena externa, você tinha uma possibilidade de mudar a antena. Sinal de celular hoje é comum também. Tem lugares que tem aquela sinal que você não pega. Anda, dá 3, 4 passos, o sinal aparece. É um ajuste que você faz para ter uma sintonia melhor. Em mediunidade, também temos que lembrar sempre o problema da sintonia. Finalizando o texto para a gente ir para os nossos capítulos. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto como somos por eles atraídos. Se é verdade que cada um de nós só pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então nós vamos ver durante todo o estudo que o André faz dos casos mediúnicos, isso aqui é muito importante. Só atraímos aqueles espíritos que se afinam conosco. Então, se buscamos algo melhor, vamos oferecer o que de melhor temos para que possamos receber essa influência positiva da mediunidade. Isso aqui eu coloquei muito visando o que a gente vai ver, recordando o capítulo 27, que é a mediunidade doentia dentro daquele contexto. Então nós vemos o médium, dentro daquele comportamento que ele tinha, atrai certos espíritos e se envolve naquela psicosfera. Ali havia uma troca muito intensa, um compromisso muito intenso. Então, se você deseja algo de melhor, ofereça o que você tem da melhor maneira possível. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Os reflexos mentais, segundo sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo nas reentrâncias do coração e da consciência. Ele termina a palestra dele dando essa orientação. Esses reflexos mentais desse campo mental que nós criamos, ou favorecem a estagnação, ou então nos impulsionam a jornada à frente. Então a gente está vendo um momento que parece que o orbe terrestre estacionou, está regredindo. É exatamente o reflexo dessa onda de pensamento ainda desses companheiros espirituais. E é um momento que exige muito para que também o reflexo positivo atue e isso comece a se dissipar e a Terra seja promovida para uma situação um pouco mais equilibrada. Então, outra coisa muito importante, que quando a gente sempre vê, principalmente no aspecto mediúnico, ele deixa aqui: cada criatura vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Aqui a gente vê muito a condição de que às vezes a obsessão choca muito. Um dos casos que nós vamos ver, o primeiro do capítulo 25, é uma senhora obsediada com domínio total da entidade espiritual. Quando você presencia aquele fenômeno, aquela situação que o André descreve, choca um pouco. De início você analisa sempre pela visão da vítima, mas aquilo, depois é feito todo um tratamento, é o reflexo de todo um comportamento de existências do passado, construída pela situação dessa mesma companheira. Então, romper essa ligação não é fácil. Quem trabalha em mesa mediúnica, em reunião de desobsessão, percebe isso. Às vezes, o espírito vem 1,
2, 3, 5, 6 vezes, e aos poucos você vai notando uma pequena mudança nessa atitude. Isso são vínculos estabelecidos entre o médium e o espírito obsessor, em que não é fácil de romper. Essa ligação de projeção do pensamento é tão intensa que a terapia precisa ser lenta, constante, com muito amor, muito afeto e mudança da frequência do pensamento do médium. Porque a gente sempre imagina a entidade espiritual, no caso da obsessão, como aquele que provoca. E a gente vê no caso específico desse capítulo 25, uma situação que havia uma quase necessidade do vínculo daquela companheira. Bom, feito essa revisão da palestra que eles foram assistir lá do Albério, a gente já volta tendo então as noções de responsabilidade, de necessidade de frequência de pensamento, de sintonia com o mundo espiritual equilibrado que nós todos temos. Todos somos médiums. Uma vez eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em que um espírito veio, se comunicou, e eu morro de medo de espírito. Não tem vergonha de dizer, e ele brincou comigo, mas você tem medo porque você também é espírito. E a gente esquece um pouco disso. Então, nessa hora, assim, é responsabilidade nossa também. Na hora que você está ali ajudando os companheiros, vibrando positivamente numa reunião mediúnica, auxiliando um processo terapêutico, auxiliando uma reunião de tratamento, o passe, nessa hora é extremamente importante que tenhamos as frequências de pensamento voltadas para o processo de auxiliar, de amparar. Então você, ao adentrar aquele ambiente, seja responsável pelas suas ondas mentais. Então a gente vê aqui que todos nós temos essa responsabilidade, né? Bom, vamos partir lá para então, o capítulo 25, que é denominado em torno da fixação mental, é exatamente esse capítulo que ocorre o fenômeno da possessão. Então, a reunião acontece, é uma reunião mediúnica, havia um casal, e de súbito a esposa se joga no chão, começa de certa forma a uivar, tem uma postura animalesca, e o André então faz a análise da situação e percebe exatamente nela um vínculo de uma entidade extremamente negativa, tão intenso que ele controlava as funções vitais e toda a movimentação do corpo físico dela. Ele submetia àquela situação degradante, tá? Então era tão forte a ligação, que ele comandava através do pensamento, estando muito perto dela, que ela imitasse um animal, uivasse feito um animal, né? E é feito todo o processo de terapia. E aí a gente vai o André, ele faz tentando auscultar o espírito, e ele percebe inclusive que aquele som que ela falava, que aquele murmúrio que ela tinha, era uma linguagem que já não era mais usada, inclusive, aqui na Terra. Era um dialeto de uma região da Itália, da Idade Média, mais ou menos 1300 e alguma coisa. E ele ficou impressionado, mas eles se entendiam, tanto a senhora obsediada quanto o obsessor, através dessa linguagem, e ele identifica. E aí o Aulus explica, essa situação é um vínculo desde essa época, que foi estabelecido, aonde essa companheira, de certa forma, seduziu e dominou esse indivíduo, de tal forma que ele provoca uma situação que ele mata toda a família dele em função dela.
E ele, por isso, quando ele vê, ele adquire um ódio muito grande, mas naquela situação, era ela que dominava. E esse ciclo de domínio, de vítima e opressor, foi vindo desde essa época, 1300 até 1930 e alguma coisa, quando ele presencia. E ele, então, identifica, é um processo muito denso a interação entre esses espíritos. E ele estabelece, ele percebe ligações fluídicas tão intensas que, se fossem cortadas, a senhora poderia até ter problemas físicos. E o Aulus disse então a seguinte coisa: nossa responsabilidade aqui é no processo terapêutico, vamos atuar. E ele diz aqui: o problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsediado, porque ao analisarmos a condição de vítima, de estarmos ali naquela situação em que a exposição degradante daquela mulher, a gente sempre é uma coitada. E ele falou assim, essa visão ela tem que ser rompida, porque a ligação, como a gente viu, da onda mental, a criação daquelas ideias, daquela companheira e também do espírito obsessor, eram tão intensas que ali a situação agora era ela como vítima. Ao perceber a narrativa histórica de todo, essa questão vítima e opressor desaparece. São duas pessoas necessitadas de terapia e de auxílio. Mesmo que ocorresse esse desligamento do espírito, as frequências mentais dessa companheira estavam ainda vinculadas àquilo que ela é, como a gente viu na palestra do Albério. O processo terapêutico de recuperação exige muito que ela modifique os seus valores, que ela tenha consciência da sua responsabilidade e aprenda também a moldar formas de pensamento numa outra frequência. É esse o processo terapêutico. Como ele fala, o problema da obsessão não é o espírito obsessor somente. Também temos a contribuição que o próprio obsediado tem durante esse fenômeno. E ele complementa o Aulus. O pensamento sempre é o dínamo vigoroso. Eu risquei aqui, deixei bem forte. Novamente, lembrando da palestra do Albério. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio interrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Mentes viciadas e em tormento, não poucas vezes escravadas na monoideia obsessiva, sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Olha o que nós estamos presenciando hoje no nosso orbe terrestre, pleno século XXI, 2017. Que a mídia projeta situações que você fala, isso não é possível. Tivemos aí há pouco tempo o uso de arma química numa população civil que já está passando por um processo extremamente triste. O responsável por isso existe. Ele sabe que ele foi responsável, seja ele quem for. Sabe que atitude é essa que esse ser toma, sabendo da consequência do que iria fazer. É isso que está, as frequências, o campo mental desse indivíduo, seja lá ele quem for, atraiu essas entidades que estão exatamente desejando essa perturbação espiritual do orbe terrestre. Esse campo mental projetou tudo aquilo e consumou essa atitude tão selvagem, tão degradante, que foi
impressiona a boa parte da humanidade toda. Então, quando a gente percebe esse tipo, tem que lembrar, é o pensamento vigoroso. Esse indivíduo, com certeza, sintonia com forças extremamente negativas e recebe essa informação. Realize isso, você tem condição, você é dono disso, você tem o poder, faça dessa forma, se mostre forte dessa forma. E consumou determinadas atitudes. Esses processos obsessivos que circulam nos meios de poderes, que são pessoas que dominam forças físicas intensas, é muito grave. Durante todo o aspecto nosso de evolução da humanidade, a gente percebe os grandes generais, os grandes imperadores, numa hora o processo obsessivo é intenso, porque o campo mental que ele criou e as dívidas do passado, de outras existências e aquelas ainda assumidas dentro da existência dele atual, fazem com que atraiam o que tem de ruim, negativo. Ele precisa de ter uma mudança mental e cai num processo obsessivo, às vezes até de controle de mentes externas. Libertação mostra muito isso, que vai ser um dos livros que eu estou fazendo propaganda dos nossos estudos futuros. Eu sei, não, mas o terceiro livro vai ser, já é do terceiro, a gente já tem programação de mais 3 livros. Libertação tem muito dessa situação, daquele companheiro que chefiava uma região umbralina, com várias, chegou um momento que ele próprio, aquilo já estava causando uma angústia, e era o momento da terapia, tem aquele momento do resgate daquele companheiro. Então esses que estão agora aqui, fazem parte dessas correntes, tiveram a chance de um novo renascimento, mas a onda mental que ele carrega, e teve com certeza a chance de renascer, procurar restaurar, mas ainda o vínculo ainda é muito forte. Por isso, a necessidade também que todos nós vibrarmos de forma positiva, para amenizar um pouco esse choque de forças negativas que a gente está presenciando. Então, o que ele fala, o pensamento é o dínamo vigoroso que emite as ondas e que registra as vibrações no intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas de frequência. Então a gente agora pegamos no nosso dia a dia, quais são as faixas vibracionais que o nosso dínamo mental está emitindo, que frequências, que pensamentos são construtivos, são de harmonia, são de fraternidade. Então vamos mudar aqui, vamos começar mudando o nosso pequeno mundo aqui ao derredor, as interações familiares, interações de trabalho. Quem não tem problema? Todos nós temos. Então é nessa hora, na vibração positiva desse dínamo que é vigoroso, que constrói esse mapa mental, que projeta as ondas mentais, as imagens mentais, de certa forma, que devem ser reequilibrantes, para que aqueles que estão convivendo conosco sintam bem. Então, é isso que é o uso correto da mediunidade no nosso dia a dia. Como o Espírito falou comigo, todos nós somos espíritos, uns encarnados e outros desencarnados, mas o que acontece do lado de lá, acontece também do lado de cá. Tá? Então a responsabilidade é muito grande. Esse capítulo, o Aulus dá bem essa noção do que é o comportamento de um processo obsessivo, uma terapia para a solução de um caso de possessão espiritual. Bom, o capítulo 26 é outro fenômeno mediúnico que é muito interessante e que às vezes passa até como meio circense. Eles estão vindo de um atendimento quando passam próximo a um museu e o Aulus convida o André e o Hilário a adentrarem ao museu. E o André relata que haviam vários objetos que estavam lá ali no museu que apresentavam um campo energético muito intenso, né? E ele fica intrigado com aquilo. E aí o Aulus
indica, são as histórias desses objetos e das pessoas. Se você se aproximar, você consegue identificar a história do objeto, o envolvimento emocional que teve aquele objeto. E esse é o fenômeno chamado psicometria. É aquele médium que tem a faculdade de sentir no ambiente a história daquele ambiente, né? Então, é comum? É comum. Quantas e quantas vezes, às vezes, você visita um lugar que você nunca foi e você chega a ter uma sensação estranha que aquele lugar, alguma coisa aconteceu, geralmente não se sente bem, ou ao contrário, alguma coisa, nossa, esse lugar me reequilibra. Aí depois você vai ver algo da história do local, entende porque são energias que estão impregnadas em todos os objetos ali. Essa faculdade é muito comum. O cinema explora muito isso. O cinema explora muito a faculdade da psicometria. Então a gente vê aquele caso dos médiuns que vão resolver problemas, crimes que chegam na cena do crime, veem determinados objetos, conseguem descrever o que aconteceu na cena do crime. Não tem valor legal, mas é muito utilizado, inclusive, para que depois as pistas começam a aparecer. Então, é comum, existem séries de televisão, vários filmes sobre esse fenômeno da psicometria. E o André, então, levanta, como eu coloquei, a dúvida, dizendo: verifiquei que algumas preciosidades, situando-se uma ou outra, estavam revestidas de fluidos opacos que formavam uma massa cinzenta ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. E aí o Aulus explica: todos os objetos que você vê moldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíam. Estão envolvidos por correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, né? Então, é comum. Então, essas forças mentais, essa projeção que a gente viu lá da palestra do Hilário, que nós criamos, lembra que ele falou, nós projetamos e lançamos essas ondas de pensamento, ficam impregnadas. Aonde você entra, aquilo está o histórico do seu local de pensamento. Aquela onda fica ali. Um sensitivo que tem a capacidade de perceber essas projeções mentais, ao adentrar, ao segurar, ao perceber, ao visualizar aquele objeto, é capaz então de sentir toda a história do objeto. É o fenômeno da psicometria. Para quem não acredita, acha que o cara está tendo um delírio, né? Esse sujeito é louco. O cara pega uma cadeira, me conta aí a história da cadeira toda. O Aulus, o André ainda me lembra que o André faz uma pergunta dizendo assim: até que ponto a gente pode avançar, por exemplo, na história do objeto? E o Aulus diz: até o ponto que a sua faculdade da psicometria permitir. Inclusive você consegue perceber a história do material que foi feito aquele objeto. Vamos supor, uma cadeira. O sensitivo, que tem essa faculdade já muito avançada, consegue saber a história da árvore que foi feita aquela cadeira, do material que foi feito, de tão forte que são as influências, as impregnações dessas energias mentais. No fundo, quando a gente adentra a matéria, quando a física moderna começa a entrar por dentro da matéria, a gente vai ver, chega uma hora que não é denso, é tudo energia, é tudo campo energético, está lá, está na física lá do início do século, dos anos 20, do século 19, do século 20 lá, você está lá. Havia uma equação que dizia: energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, é igual a mc2, a famosa equação do Einstein. Massa é um atributo de densidade. Então, quando a gente pensa em objeto com massa, é objeto denso, e aquilo se transforma em energia. E tem uma outra equação que dá energia igual a H, que é uma constante,
vezes a frequência. Então você iguala massa mc2 igual a H-ni, que é frequência. Ou seja, você sente e transforma aquele objeto puramente em energia, em frequência. Ali está a história de toda aquela descrição dos objetos. Quando a gente vê o fenômeno do filme Jornada nas Estrelas, aquele da série que tinha, que você tem aquele teletransporte, aquilo nos anos 60, final dos anos 60, quando a série como era um impressionante, teletransporte. Eu lembro, garoto, via aquilo, eu adoraria ser teletransportado. Hoje já se faz isso, é como se você escaneasse o objeto, já se conhece um pouco mais da teoria, você escaneasse as frequências daquele objeto, desagregasse tudo e no local que você vai, você então recupera todas essas, são energias, são frequências, você recupera toda a história energética e reconstrói o objeto. Então não é o objeto que sai dali e vai para lá, é as frequências características daquele objeto que são transferidas pelo outra situação. Então isso é da ficção? Ainda é da ficção, ainda é. Talvez no plano espiritual já percebam isso, o teletransporte já existe há muito... porque lá é um mundo de frequências, e aonde o imaginário te leva naquela situação. Então se o objeto está ali, ele é frequência, ele carrega a história dele. E se a pessoa que foi proprietária, utilizou, ou se apegou de certa forma àquele objeto, emana formas de pensamento, essas formas de pensamento ficam ali ao redor do objeto. E o sensitivo, ao chegar próximo, sente toda essa história emocional do objeto e da pessoa que está com aquele objeto. Parece fantasia, mas é mediunidade. E é científico, como que está colocado aqui pelo Aulus. Bom, finalizando o último dos capítulos, que foi o último nosso, que é o 27, a mediunidade transviada, que é a situação que então o Hilário e o André e o Aulus visitam um grupo espiritualista, aonde o fenômeno mediúnico estava muito associado aos interesses pessoais, financeiros, sentimentais, emocionais, de todos ali, e sempre preocupado com a solução de problemas materiais, né? E aí o Aulus faz uma análise da equipe mediúnica e das entidades espirituais que estavam ali sendo usadas para a solução dos problemas materiais daquela comunidade. E ele diz, eu sublinho aqui bem forte, Aulus nos apresenta os problemas gerados pela falta de conhecimento do espiritismo e da finalidade real de uma reunião mediúnica. Ele finaliza o capítulo dizendo, é extremamente grave o que nós estamos vendo aqui. São compromissos que estão sendo assumidos. Então é aquela história, eu quero que tal coisa aconteça, me dê isso que eu faço a sua coisa acontecer. E se aquilo não acontece, a relação de cumplicidade com esse uso da mediunidade é muito séria. Eu acho que esse capítulo, eu quase que revi ele de novo, a gente vê na aula aqui, mas como a gente... falei, não, vou fazer uma recordação voltado nos outros, porque é extremamente delicado. É o capítulo, talvez, que eu acho que são postuladas aqui determinadas condições que vão incomodar muitos que fazem uso ou que têm esse comportamento. Eu achei que quando esse capítulo entrou no livro, o médium e o espírito tiveram uma coragem muito grande, porque eles estão mexendo aqui com a gente em casa de marimbondo, porque aí vem, quem não faz uma barganha dessa? Não posso jogar pedra não, porque a gente sempre que aproveita para uma coisa, mas é só uma coisinha pequena, mas são comprometimentos que estão sendo assumidos. Então o capítulo é um capítulo realmente que mexe com muita estrutura de reunião mediúnica, de médium.
É comum o médium ser assediado pela comunidade, pela população, para que resolva os seus problemas, para que possa ter uma orientação espiritual, especificamente de um problema ou financeiro. Isso é muito comum, Então, mas a gente vê aqui, lendo esse capítulo, as responsabilidades que são colocadas quando o uso constante da mediunidade exatamente para a solução de problemas materiais. É um caso aqui dentro que ele relata. E o André faz uma observação, vamos lá. Várias entidades se imiscuíam ali em meios dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e às mulheres que se faziam componentes da reunião. 2 médiuns davam passividades a companheiro do nosso plano, os quais, segundo as minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariado talvez para serviço menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles subservientes. Então os 2 médiuns faziam o atendimento, e a comunidade de encarnados barganhando os seus favores, as suas necessidades, colocando os seus problemas e querendo soluções. E ele fala, as entidades espirituais que era um fenômeno mediúnico real, não era fraude, era um fenômeno mediúnico real. Essas entidades que estavam se submetendo àquela petição, a cumprir as petições, ele fala, eram tão ou pior condição do que os encarnados que estavam ali, né? Então, imagina a ambiência espiritual dessa reunião, quando analisado sob esse aspecto de responsabilidades. Então, isso é muito comum. Bom, vamos à explicação do Aulus. E ele fala, um estudo de mediunidade, como o que eles estão fazendo, mesmo rápido quanto o nosso, seria incompleto se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Então ele fala, é preciso, inclusive nesse estudo, que a gente aborde esse assunto. Aqui são espíritos preguiçosos, tanto encarnados quanto desencarnados, que se vampirizam, que estão ali trocando favores, né? Os fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência dos nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos no campo sensorial da vida física, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com o subalterno ou com os iguais. Então ele fala, a condição ali era uma condição que tanto os espíritos desencarnados quanto os encarnados estavam na mesma frequência. Vamos voltar lá na palestra do Albério. Lembra como ele disse, atraímos e somos atraídos pelos semelhantes? Está aqui. Aquela comunidade que ia lá desejando a solução dos seus problemas materiais e usando a mediunidade para isso, comungava com espíritos da mesma frequência vibratória que ainda estavam nesse estágio muito ligado à frequência ainda característica da Terra. E ali, quem poderia dar uma orientação mais edificante? Não havia receptividade, porque a frequência vibracional era aquela do imediatismo, da solução a curto prazo, do mais fácil, da barganha. Era o que o Aulus descreve ali.
Vampirização recíproca entre os encarnados e os desencarnados, trocando favores, estabelecendo uma ligação de frequência muito ainda ligado à orbe terrestre. As entidades que poderiam consultar, e aqui ele relata, havia um companheiro espiritual que dizia: eu tento alertar, eu tento dar uma orientação, eu tento vibrar, eu tento romper com esse laço, mas os dois médiuns não se sintonizam e não se importam com as minhas orientações. Então mediunidade, mas é um uso da mediunidade de uma forma que valores são. E o Aulus termina, tá? A gente terminou, que está na nossa aula. O Aulus termina dizendo a seguinte coisa: esses companheiros espirituais que estão aqui como empregados tanto dos médiuns quanto da assistência, ao desencarnarem os que estão aqui, eles vão ser cobrados no plano espiritual. Eu fiz aquilo que você me pediu, agora você vai fazer o que eu quero. A responsabilidade não é só naquela situação, são vínculos que foram estabelecidos, que no processo natural do desenlace daqueles companheiros, você não quis naquela época que eu resolvesse esse problema, agora você vai resolver o meu problema. Tá? Então são esses vínculos que foram adquiridos por essa comunidade. A gente fez esse relato desses 3 últimos capítulos, sempre baseado naquela palestra do Albério, porque é ali que está o grande conhecimento da mediunidade. A gente tem mais 3, que a gente vai estudar até o meio desse ano, e vamos finalizar já 2 de 2012, nós estamos aqui no livro, tá? Passando, né? Bom, agora fica aberto alguma discussão, alguma colocação. Eu queria que tu elucidasse a seguinte questão. Tu falou que comparou o pensamento como um dínamo que gera um campo mental. Então, é esse pensamento responsável por toda a nossa conduta enquanto espírito, enquanto alma. E qual o relacionamento direto do pensamento com o campo mental, que eu já estou querendo saber o que é mente? Essa é a primeira questão. A segunda é sobre essa reunião muito densa que foi dito no final. Eu queria que fizesse uma comparação com as promessas que se fazem em algumas religiões. Eu vou fazer isso em troca daquilo. Então, esses 2 comentários, se puder fazer, eu fico grato. Bom, eu vou começar pela segunda, dizendo que, particularizando, sem nenhum dano, mas isso acontece em vários. Eu já presenciei cenas de médiuns até médiuns responsáveis, passando por essa barganha. Isso não está em comum, não coloco em outras correntes religiosas, existem, mas isso, o ser humano ainda tem esse comportamento. Quando esse sentimento ainda existe e é externado, e ele de certa forma tem uma resposta no comportamento, isso favorece, como ele fala, esse estabelecimento dessas ligações meio vampirizantes. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Então você, quando está numa situação próxima dessa, vibre positivo, porque é o que o companheiro espiritual ali estava tentando. Eu tento vibrar para que eles percebam esse tipo de coisa. A responsabilidade e o uso do livre-arbítrio é de cada um. Você é responsável por aquilo que você vibra de forma positiva, sem crítica, sem estabelecer discussões, vibrando de tal forma que ali possa ter uma modificação, ali a presença espiritual mais edificante, o uso da mediunidade mais positivo possa acontecer. Essa é a tua responsabilidade. Por que eu falei a primeira? Porque é nessa hora que você começa a vibrar dessa forma, sem o estabelecimento da crítica, é muito difícil.
Quando você vibra de forma positiva, o seu campo mental começa a estabelecer ondas que vão direcionar esse pensamento àqueles companheiros. Quando a gente entra, por exemplo, um dia de muito calor, quando você entra num ambiente de ar refrigerado muito frio, há um certo incômodo. Metrô, por exemplo, as linhas de metrô, quando o trem está muito, muito frio, é ruim. Você, apesar do calor lá fora estar muito te incomodando, o grande choque térmico que a gente sente incomoda. Aí teu corpo termaliza, aquilo começa mais ou menos a melhorar e você sente aí até o prazer de estar no ambiente refrigerado. Exatamente isso, esse pensamento que você cria, molda e projeta e lança para o outro, ele recebe. Se ele ainda não sente, não tem essa frequência, mas ele vai sentir algo chegando até ele. Se é um pensamento edificante, positivo, de equilíbrio, ele vai sentir. Se é um pensamento de crítica, de negativismo, ele vai sentir da mesma forma. Aconteceu comigo, eu já contei numa dos estudos do Instituto, a gente tinha um trabalho de distribuição de alimento, roupa, medicamento na rua, população de rua já nos anos 80, né? E numa dessas eu tive eu vi uma certa situação e eu achei, ele exercia um pensamento comigo mesmo, mas que situação é essa desse camarada? Na mesma hora, o companheiro espiritual, vamos chamar assim, que era o gerente do nosso grupo, o responsável espiritual pela condução do trabalho, ele falou comigo assim: ele sentiu o teu pensamento, não se aproxime dele, porque ele pode ter uma resposta mais agressiva a você. Mude. Se você quer chegar até ele, mude. Essa sua crítica mental que você fez, ele sentiu, e ele está vendo, ele sentiu a sua agressão. Ele inclusive falou comigo, ele é médium, e ele sentiu a onda de pensamento negativo e crítica que você fez. Não se aproxime, porque ele pode ter uma resposta mais agressiva a você. Eu não externei nada. Estava à noite, quer dizer, você vendo numa certa distância, ele falou, não se aproxime. Então, por quê? O pensamento foi, e ele viu a minha crítica sobre aquela situação. Tá? Então é isso, quando você constrói, quando você edifica de forma positiva, aquilo chega na sua frente, aquilo vai abrindo o caminho, vai limpando dessas frequências de tal forma que ele visse de situação diferente. Eu disse assim, foi um peteleco que eu levei, mas levei na hora, e eu reconheci, realmente eu errei. É muito difícil, porque a gente estabelece e acha que aquilo não tem. O pensamento, esse dínamo que nós temos, gera imagens muito poderosas e muito fortes. Projeta, lança, e ela chega na frente do que você é. Você pode estar com uma máscara aqui, mas o teu pensamento não, de tão forte que ele é. Tá? Professor, a projeção mental é uma energia, né, que a gente cria e está lançada aí no éter, não é? E a gente sabe que a energia, eu creio, ela não se dissipa, não é? Então, baseado nisso, é lícito se pensar na tal famosa máquina do tempo, quer dizer, toda a energia ótica, os sons que são feitos numa ocasião, aquilo são feitos e lançados no éter, né? no espaço, mas aquilo fica eternamente, é uma pergunta, porque se ficar eternamente, daqui a, não sei, a 2000 anos, alguém com uma capacidade, ele pode
reconstituir aquela cena, ou seja, entrar em sintonia exatamente naqueles sons que foram falados e naquelas imagens, já que isso são todas energias que não se dissipam ou não. Olha só, tempo é um fator que a gente criou, é uma discussão há muito tempo. A gente não tem tempo para discutir o tempo, mas eu só vou te falar assim. Dr. Jorge Andréa, uma vez a gente estava conversando, ele falou isso comigo, e a gente falou exatamente como você falou. O seu campo mental vai se formando e vai se constituindo. Você hoje, aqui, 2017, essas ondas, essas frequências estão armazenadas, elas não se dissipam. E as existências que nós tivemos no passado estão aqui também. O nosso campo mental, a nossa individualidade, o nosso espírito conserva todo esse molde, esse mapa energético. E ele falou assim, é como se fossem cebolas, as camadas da cebola. Ele coloca isso muito bem. Então você tem isso adensado. À medida que você, vamos chamar, retirando camadas, isso brota. E são as experiências que as pessoas fazem até por hipnose, por indução química, ou qualquer uma, que você avança nesse tempo para trás, não se dissipa, não se perde. Então essa informação do tempo, fisicamente dentro, é possível você sair e andar no eixo do tempo, tanto a evolução de tempo positivo quanto o tempo negativo. É possível. Não dá tempo para a gente explicar mais, mas é dessa forma. São camadas que são, quanto mais densas, quanto mais antigas, vão se adensando, mas a informação não se perde. Sim, olha só, quando você cria vamos supor, esse mapa mental que nós vamos criando, e você tem o seu histórico de pensamentos. Eu gosto de usar o termo até um nó energético, uma situação de envolvimento com determinada pessoa, e que há um adensamento dessa energia. A sua mudança, a alteração dos seus valores, o estudo, o esclarecimento, a sua evolução, desfaz aquele nó, ali fica a informação, mas o adensamento energético não. A informação não se perdeu, mas aquilo que talvez provocasse angústia, sofrimento, dor, ódio, medo, ele se dissipa. Tá? O fenômeno, vamos chamar, o evento não se desmancha, o registro do evento não se desmancha, mas o adensamento energético que ali está, ele se desfaz. Luiz, contextualizando a situação, em relação à mídia que você falou, o aspecto primeiro da reverberação da notícia. Notícia negativa que é reverberado, muitas vezes simplesmente reverberado, não é nem discutido. Isso pode se dar até na pessoa de esclarecer instituições até espírita, reverberar. O primeiro reflexão que se coloca, que eu estou tentando colocar, é o aspecto da não reverberação. Segundo, também, é como se posicionar, que precisa uma crítica. E aquela notícia precisa ser discutida, vamos dizer, ser até aquele aspecto fazer do limão uma limonada. É um aspecto contextual. É um assunto contextual. Eu acho que o grande, finalizando o que a gente tem, a grande orientação, Kardec já deu lá em 1856, estudo. Esse é fundamental. O esclarecimento, o conhecimento. Só tendo o conhecimento você é capaz de julgar de forma correta. Porque se você não entende, não compreende, você tem que buscar o entendimento para poder julgar. O que acontece muito é que nós estabelecemos pré-julgamentos, sem, às vezes, termos o conhecimento real da coisa. O que nós vemos no estudo da mediunidade dos domínios é exatamente isso.
Ali nós estamos recebendo uma informação através da psicografia do Chico de fenômenos que às vezes a gente não tem compreensão lógica, pode ser uma fantasia, pode ser uma fraude. O que é que faz com que você saiba que não é uma fraude ou que não é uma fantasia? Por quando você tem um estudo e começa a entender a dinâmica do processo. Resolve todo o problema do esclarecimento através do estudo. O estudo é fundamental, Kardec já deixou. Sobre a mediunidade da psicometria, qualquer um pode ter essa mediunidade? Ou os médiuns, é possível desenvolvê-la? Ou de vez em quando, o que acontece com a gente? Está assistindo até um filme e você começa a se emocionar, você sente aquela ligação naquele local, mas não sabe por quê. E aí você pergunta, o que está acontecendo? Por que eu estou chorando? O que me levou? O que aconteceu naquele local que me fez me lembrar lá do meu passado? Isso seria em termos, todos nós temos. Por exemplo, quando você presencia lugares, por exemplo, você vivencia lugares que tem, vamos chamar, um aspecto histórico denso, não digo nem lugares conhecidos, pode ser você chega numa cabana que tenha 300 anos e naquela cabana você, quando entra, você percebe toda a história. É comum, isso é comum. O médium que tem a faculdade mais ativada, qualquer objeto ele sente. Então, quando nós adentramos algo que o nosso campo ali espiritual tem a frequência característica, entra em ressonância e a gente sente aquela história pela similaridade com o nosso campo. Mas o médium, ele coloca a mão, presencia, independente de ligação alguma com o fato ou com a emoção. Não é bem uma pergunta, é mais uma colaboração. Existe um livro de um clarividente chamado Charles Leadbeater, chamado Formas Pensamento. É um livro que ainda se encontra no mercado com uma certa dificuldade da editora Pensamento, em que são feitas pinturas, desenhos, de acordo com o que foi visto pelo clarividente, dos diversos tipos de pensamento, de amor, de ódio, etc, etc. Então é um livro bem instrutivo, bem didático. O título do livro é Formas Pensamento e o autor é o Leadbeater, Charles Leadbeater. Realmente tem muita informação e é tão real e outra coisa, não é espírita, ele é espiritualista, não é. Então isso como o André fala, em todos os aspectos da sociedade, nas religiões, o fenômeno mediúnico está lá e está sendo mostrado. Olha, isso aqui é real, tá? Então é fato, tem vários, eu conheço no livro, tem vários, tem muitos estudos em cima dessas projeções de pensamento, né?